Por que será que esse mundo está tão violento? Aí eu te pergunto, como se proteger da maldade? Esses são os temas que nós vamos abordar hoje. Por que que há a permissão ou por que que há essa liberação por parte do governante espiritual em deixar as pessoas serem como elas são, violentas, imprudentes, negativas? Por quê? Se há uma força maior regendo todas as forças menores, que é o caso nosso, espíritos encarnados e desencarnados, por que a força maior não atua para impedir que façamos as coisas erradas? Por que que Deus não impede que a pessoa faça o mal? Você, em alguma ocasião da sua vida, você já parou para fazer essa pergunta? Quer a resposta? Então tá, fique aqui conosco, pois este é o encontro para a reflexão, para aprendermos com a espiritualidade usando da maior e mais poderosa ferramenta que o ser humano já alcançou, a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, meu irmão, fique aqui conosco, minha irmã. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos apenas começando o sábado dedicado ao Senhor. Eu acredito, você, para dedicar ao Senhor, deve procurar fazer caridade, fazer o bem, ajudar o próximo, fazer da sua vida uma vida que seja útil às pessoas com quem você interage. Não importa se é conhecido ou desconhecido, se é amigo, se não é amigo, procure fazer da sua vida uma vida útil, que assim você está servindo ao Senhor, tirando assim um pouco desse egoísmo ou egocentrismo que prejudica tanto a humanidade. Olha só, o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. Por que que o mundo está tão violento e como a maldade se espalha ao nosso redor? Vamos entender de onde vem essa energia ruim e, mais importante, como a gente pode se proteger e manter a nossa mente e coração em paz diante de tanta negatividade. Como? É o que um espírito da corrente dos protetores espirituais irá nos orientar, irá nos falar. Eu digo do Zequinha Boiadeiro. Ele traz esse tema. Eu fiz aqui uma pergunta para você ficar aí matutando. Se nós sabemos que existe uma governança maior, que é do Cristo planetário, por que que o Cristo planetário e todos os seus auxiliares permite que haja tanta negatividade neste mundo? Se há o poder de impedir que alguém faça o mal, e por que que isso não acontece? Dentro do conhecimento adquirido, compreendemos que não há evolução se não houver uma ação livre. Não há evolução se não houver a liberdade de agir no bem sem uma imposição. Agir no bem por saber que aquele bem é o melhor bem que você tem. Agora, se há uma imposição, não, você vai agir no bem porque senão eu corto sua cabeça, isso não há aprendizado. Não existe aprendizado se há uma ação forçosa. Você tira a pessoa da naturalidade e faz ela se tornar um boneco, uma máquina que vai fazer o que você quer. E o crescimento espiritual não age desta forma, não acontece desta forma. Para que um espírito evolua, ele próprio tem que aprender com as falhas que ele comete. Então, é concedido a todos a liberdade. Meu irmão, minha irmã, nós somos livres. Como disse o apóstolo Paulo,
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre para pensar o que eu quiser, mas o meu pensamento ruim vai criar situações ruins para mim. Então, dentro da consciência do aprendizado, eu evito que estes pensamentos ruins fiquem fermentando a minha cabeça. Por quê? Consciente sou que, se manter esses pensamentos, futuramente, pode ser um futuro próximo ou um futuro mais espaçoso, mas irá germinar aquele mal que eu estou plantando em minha mente, que eu estou germinando em mim. Então, o Cristo não impede que você seja quem você é. O Cristo te orienta quem você deve ser para ter da vida o melhor, mas não te impede de ser o que você quiser ser. Nós vemos isso por parte desses irmãos espirituais, que não vêm aqui dizer assim, ó, você tem que ser assim, você tem que mudar. Não. O Espírito iluminado no conhecimento, ele te instrui como você deve agir para chegar aonde você quer. Mas não está aqui dizendo, você tem que ser assim. Não, de maneira nenhuma. E digo mais, quando você pede ajuda espiritual, o Espírito te orienta. Se você não faz, não vai ter. E se você volta aqui para pedir novamente, ele te ajuda e não fica chateado porque você não fez a orientação que foi passada. Não. Não fica mesmo. Nem joga na tua cara. Pô, você não fez nada que eu fiz, agora não vou te ajudar. Que eu te ensinei, não vou te ajudar. Não. Isso é ação de quem ainda não aprendeu a amar. Quem aprendeu a amar, não importa quantas vezes a pessoa precisar, o amoroso vai ajudar. Quem aprendeu a amar com Cristo Jesus não vai se chatear. Por quê? Porque você ainda é um imprudente, ainda é uma alma infantil, ainda quer ter o que não fez por onde merecer. Não, o Espírito não se chateia não, viu? Não mesmo. Quero te convidar para fazer a prece e na sequência ouvirmos esse Espírito. Vamos? Vamos. Eu espero que você tenha entendido que nós somos livres, totalmente livres. A lei do livre-arbítrio, ela é importante no amadurecimento de nós como espírito. Então você é livre, faça o que você quiser, mas nunca esqueça que a sua liberdade, ela te cria o seu futuro. As suas ações criam o teu futuro. Você é livre para plantar, mas não é livre para colher outra coisa que não seja o que você plantou. Não é livre não, isso não. Se você plantou o mal, você não é livre para não querer colher o mal. Pode reclamar, pode espernear, pode justificar, não importa. Plantou o mal, você irá colher o mal. Mas da mesma forma que plantar o bem vai te dar a bela colheita, que vai te trazer muitos sabores na vida. E aí, a decisão sempre será tua. A decisão sempre estará nas tuas mãos. Então reclamar, porque no passado você plantou sementes ruins e está colhendo agora, é tolice. Em vez de reclamar, comece já plantando sementes boas, que aí sim, em vez de viver na reclamação e no sofrimento, ou no sofrimento e reclamação, você vai mudar a situação. Porque logo mais você vai ter um fruto bom para ser colhido. Vamos falar com Deus. Vamos, nesse sábado do Senhor, vamos pedir a Deus, Jesus, o Pai Celestial, que nos dê aquilo que seja útil para nós. Que não nos dê apenas aquilo que acreditamos ser bom. Como Jesus nos ensinou, que seja feito em nós a vontade de Deus. Não as nossas vontades infantis ainda, mas a vontade correta do Cristo planetário ou do Deus Todo-Poderoso, como queira. Vamos então falar com Deus? Pedimos licença
a este Espírito José Silvério Horta, para usar das suas sábias palavras como sendo as nossas e proclamar essa prece, que é prece-poema ou poema-prece, que diz: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasséus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eterno e puro amor. Que o nosso altar seja o altar da caridade, da verdade, da bondade, da sinceridade. E aí sim se fará o amor de Deus em nossa vida. Muito obrigado a esta espiritualidade que nos ajuda tanto. Só tenho a agradecer de coração, sinceramente. Olha, eu não sei se todos conhecem a Falange dos Protetores Espirituais. Tem muitos trabalhadores, entre eles os trabalhadores conhecidos como boiadeiros. E nesta casa trabalha o boiadeiro Zequinha, que fala de uma forma harmoniosa, né? Como um canto, como um poema, mas que traz profundas lições para quem quer aprender, quem quer entender. Então, hoje trazemos esse tema, olha, por que o mundo está tão violento? E como se proteger desta maldade? Zequinha boiadeiro. Tem gente que acha que não existe maldade. Maldade está em todo lugar. Maldade está onde os espíritos ignorantes não aprenderam o que é importante e não sabem se ajudar. Maldade é uma raiva, é uma mágoa de alguém. Maldade é algo que a gente guarda, esperando um dia receber, achando que a gente é merecedor de algo que nem mesmo a gente pôde fazer. Quando a gente fala que o povo está distraído, o povo está mediunizado. Vocês acham que médium é só o homem que incorpora alguém? Que deixa alguém falar por ele, agir por ele? Não é não. Tem muita gente robotizada por aí. Parece um robozinho. O espírito fala, vá para lá, ele vai.
faça isso, ele faz. E não percebe a influência que se tem. Quando se pede para apunhar embaixo da cama 2 espadas de São Jorge, cruzada, é para lhe proteger. Pois na cama de dormir, muita energia é levada, muita energia é feita, e às vezes é a nossa cabeça que fica toda desorganizada. Tem muito trabalho feito para tirar a cabeça do lugar. Quando a pessoa faz uma magia para alguém, faz um serviço, um trabalho para prejudicar alguém, a energia tem endereço e o lugar certo de chegar. Mas é como o cheiro, ele se espalha. Não é só aquele ou aquela que fica adoecido, apaixonado pelos seus instintos. Não é aquele ou aquela que perde tudo que tem. A energia se espalha e atrapalha os outros também. Quando a pessoa começa a beber, começa a fumar, começa a ir para as boates da noite, lá trocar suas carências, tirar de dentro todas as suas solidões, a energia se espalha, o cheiro se espalha. Tem espírito do lado de cá que anda como um cão ruivoso. Ele vai sentindo o cheiro das pessoas. Ele vai sentindo o cheiro e o instinto, e é esses que eles vão seguindo, aonde eles podem passar. Quando a gente está num lugar que não se sente bem, alguma coisa ele tem. Quando tu vai visitar alguém e começa a te incomodar, e tu tem vontade de ir embora, vá. Não fique esperando não. Às vezes é um aviso que é te dado para você se preservar desse lugar, porque lá as pessoas não estão se ajudando e a energia ruim que está criando vai também te afetar. Quando é passado uns banhos para fazer, tem gente que fica olhando as ervinhas, prepara lá sua bacia, começa a ver se a água está quente, não é? Vocês gostam de banho quente? E aí então, passa rapidinho no corpo, talvez para tirar logo. Tem medo que possa sujar, tem medo que possa cheirar. E se alguém sentir esse cheiro, o que é que vão dizer? Mas as ervas é para lhe proteger. Nós vamos vendo as energias que seus corpos absorvem por onde vocês passam. Quanta energia ruim fica grudada em vocês. Nós vemos que muitos espíritos perseguem vocês. E quando há perseguição, ele só quieta quando encontra vocês. É aonde eles vão tentar de tudo quanto é jeito atrapalhar. Vão mexer aqui, ó. Vão mexer aqui, ó, para confundir o que vocês têm que realizar. Passe a arruda no pé. Isso é para trabalhar o caminho de vocês, para não deixar nenhum espírito seguir o rastro de vocês. Esfregue nos pés. Uns vai tirar chulé. Frieira também serve. Aproveita, passa uma copaíba, um titri. Isso ajuda, filho, para a energia de vocês se transformar. Para a gente trabalhar a proteção, tem que trabalhar conhecimento. Tem que guardar dentro os melhores dos seus sentimentos. Obrigado, meu irmão Zequinha Boiadeiro. Obrigado. Obrigado a esta espiritualidade que está sempre nos alimentando. O alimento do espírito é o conhecimento. Conhecimento não tem limite, sabia? Ah, não, eu já conheço tudo. Sabe que pobre é aquele que afirma tudo saber. Este é o pobre de alma. Pois eu prefiro crer nas palavras sábias dos antigos
dos antigos pensadores, filósofos, que diz: quanto mais sei que nada sei. E de fato, quanto mais aprendo, mais vejo o quanto ainda tenho a aprender. E o aprendizado é infinito, graças a Deus. Então, não estamos aqui com o troféu da verdade e do conhecimento pleno, de maneira nenhuma. Estamos aqui humildemente aprendendo a cada dia com estes irmãos que não medem esforços para trazer esse conhecimento que nos alimenta e nos fortalece e nos dá ferramenta na construção daquilo que queremos. Gente, não tem como você construir uma vida do jeito que você deseja sem as ferramentas do conhecimento. Não tem como. Não iluda-se que a sua vida vai melhorar na facilidade ou no receber de presentes. Não. A sua vida vai melhorar quando você melhora o seu conhecimento e aplica-o na sua vida. Aplica-o em você. Aplica em você. O conhecimento das leis de Deus, do amor de Deus, as lições que esses espíritos trazem para nos proteger contra o mal. Então, eu só tenho a agradecer. Em particular, só tenho a agradecer. Agradeço a esse espírito Zequinha Boiadeiro, que, no meio de tanta turbulência existente no mundo, vem até nós dizendo que somos protegidos e amparados. Sim. Aí ele diz aqui, no final, ele afirma: para a gente trabalhar a proteção, tem que trabalhar conhecimento, tem que guardar dentro os melhores dos seus sentimentos. E aí? Não é o que a gente está fazendo aqui diariamente nesta casa, oferecendo conhecimento que te dê estabilidade emocional para você não entrar na onda de negatividade, para você não se desesperar, para você não pensar que estamos abandonados pelo Deus Criador? Olha, para mim foi um grande aprendizado compreender e assimilar que nós somos regidos pela lei do livre-arbítrio. E essa liberdade que eu tenho de decidir, quero fazer o bem mesmo diante da maldade, é que me faz um espírito melhor. Eu posso sim, eu posso decidir ganhar dinheiro fácil, viver na luxúria, viver na abundância, e dane-se as leis de Deus. Eu posso decidir isso. Mas por que não decido? Porque tenho o conhecimento que tudo isso é ilusório e que toda luxúria ficará para trás, toda riqueza ficará para trás, todos os poderes e títulos ficarão para trás. E o que vai me acompanhar é apenas o bem que eu faço ou o mal. O mal também acompanha. Então, para que eu vou querer juntar aquilo que eu não vou levar? Junto em mim aquilo que irá me acompanhar por toda a eternidade e que assim eu quero. Conhecimento, bondade, solidariedade, amor. Obrigado. Obrigado, Zequinha Boiadeiro. Obrigado mesmo. Livro dos Espíritos, questão 680. Existem pessoas que não conseguem trabalhar e cuja vida, por isso, seria inútil? Olha, resposta do mundo espiritual. Deus é justo. Só é responsável por quem voluntariamente torna sua vida inútil, vivendo às custas de outros. Cada um deve ser útil conforme sua capacidade. Então, Deus é justo. Se há aquelas pessoas que não conseguem trabalhar por um impedimento físico, mental, e que não contribui para a sociedade, a vida dela não é inútil.
Ela está ali servindo para que aqueles que a cercam possam exercer o amor. Então, mesmo a necessidade daquele ser, de ser um ser incapacitado de viver na sociedade, de produzir na sociedade, ele também está sendo útil para uma mãe, para um pai, para uma família, para um profissional em um hospital, em um centro de acolhimento. Ele está sendo útil, sim. E ele também está aprendendo a amar, porque ele vê o amor que recebe e com aquilo vai sanando as suas chagas espirituais. Tudo na vida é perfeito, não há inutilidade. Meu irmão, minha irmã, na criação divina não há inutilidade. Não há inutilidade. Ah, mas eu estou sofrendo dores, então que essa dor é útil? Ah, meu amigo, minha amiga, não pergunta isso não. Claro que é útil. Se você não sente dor, você não se corrige, pois a dor é uma criação das faltas cometidas, tá? É resultado de faltas. Então a dor existe sim para te auxiliar à correção. Então, não há nada inútil na criação divina. Não é mesmo, Paulo de Moraes? Você concorda com isso, Paulo? Hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre uma figura emblemática ali nas narrativas do Evangelho, Novo Testamento, particularmente em João, a narrativa de João. Vamos falar sobre Anás. Anás. Anás, olha o que significa o nome Anás. Javé mostra graça. Anás, sumo sacerdote que viveu no tempo de Jesus. O sumo sacerdote era Caifás. O sumo sacerdote em exercício era Caifás. Anás tinha sido o sumo sacerdote antes de Caifás. Caifás era genro de Anás. E era costume continuar chamando de sumo sacerdote aquele que havia ocupado esse cargo. Anás ocupou o posto de sumo sacerdote por cerca de 9 anos. Ele foi nomeado aproximadamente no ano 6 ou 6 depois do Cristo por Quirino e foi deposto em 15 depois do Cristo por Valério Grato. Alguns até ficaram gratos ao Valério Grato por ter deposto Anás, mas não tão gratos assim porque entrou no lugar Caifás. Uma turminha, né, e bem complicada nas narrativas do Evangelho, né? Então sempre, perseguindo ali Jesus. Não só Jesus, também os seguidores de Jesus. Durante esse período de reinado, digamos assim, do sumo sacerdote Anás, e também depois, ele foi uma figura extremamente influente na Judéia. Anás é mencionado na Bíblia 4 vezes. A primeira delas acontece em um tipo de informação cronológica apresentada por Lucas ao introduzir a narrativa do seu evangelho sobre o início do ministério de João Batista. Essa referência é bastante interessante porque Lucas diz que no ano 15 do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos já governava a Judéia, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nessa época, Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia
e Filipe, o tetrarca da Itureia, ambos filhos de rei Herodes o Grande. Porém, esse contexto registrado por Lucas aconteceu em algum momento após o ano 26 depois do Cristo, quando Pilatos assumiu a liderança da Judéia. Então se diz ali que Pilatos era o governador da Judéia. O momento ali aconteceu depois que ele chegou. E ele chegou no ano 26 depois do Cristo, substituindo o tal Quirino. Mas, como já foi dito, Anás foi deposto no ano 15 depois do Cristo. Ou seja, Anás não ocupava mais o cargo de sumo sacerdote há pelo menos 11 anos. Além disso, sabe-se que havia somente um sumo sacerdote por vez entre os judeus. É como o Papa, certo? Só existe um. Mas espera aí, houve o Papa Bento XVI, juntamente com o Papa Francisco. Mais ou menos a história bem parecida aí, tá certo? História bem parecida, para vocês poderem entender como acontece, né? O Ratzinger deixou de ser papa, entrou o argentino lá que assumiu o nome de Francisco. E aí os dois ficam sendo chamados de papa. Papa Bento XVI, Papa Francisco. Mas só um exerce efetivamente o cargo. E essa referência do evangelista Lucas não se trata de uma contradição ou erro histórico. O mesmo Lucas insiste em identificar Anás como sumo sacerdote tempos depois, quando os apóstolos Pedro e João foram presos e levados perante o Sinédrio no princípio da igreja primitiva. Lucas menciona Anás como sumo sacerdote por relatar a situação real da religião judaica do primeiro século. Anás havia sido deposto pelos romanos em 15 depois do Cristo, mas os judeus o consideravam sumo sacerdote. E o sumo sacerdócio era um ofício vitalício. Embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial, Anás ainda era visto pelos judeus como sumo sacerdote legítimo. Quando Jesus foi preso, ele foi conduzido diante de Anás. O influente Anás conduziu então um tipo de audiência preliminar antes do julgamento oficial presidido por Caifás. Esse episódio mostra o poder e o prestígio que Anás ainda desfrutava naquele tempo. Por isso, muitos estudiosos acreditam que na vida prática da religião judaica daqueles dias, talvez sua autoridade superasse a do próprio Caifás, o sumo sacerdote oficial. Seja como for, depois de interrogar Jesus, Anás o enviou a Caifás para que fosse interrogado oficialmente pelo Sinédrio. O Sinédrio acabou por condenar Jesus sob uma falsa acusação, culminando em sua crucificação. Meus amigos, percebe aí como que a influência de certas pessoas, certos espíritos, prosseguem mesmo depois de haverem passado, mesmo depois de serem destituídos oficialmente?
E assim, esses espíritos, nós sabemos, devido aí à sua vida, devido aí à sua atuação diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Cristo Jesus, amargam pelos séculos afora grandes complicações nas suas reencarnações para reabilitarem-se diante da lei divina. Levaram Jesus à crucificação e à morte. O que aprontaram, o que armaram para si mesmos, não é? Então, isso fica assim de exemplo, fica de orientação mesmo para nós, para que nós não venhamos a agir como esses. Porque, infelizmente, como diz o espírito Judas Iscariotes, naquela entrevista ao Humberto de Campos, ambos no mundo espiritual, Jesus continua sendo traído à torto e à direito. Quantos hoje vendem Jesus por mais que 30 moedas ou menos que 30 moedas? E quantos hoje, a seguir aí o exemplo de Anás e Caifás, continuam entregando Jesus à crucificação e à morte? É para a gente pensar bem a respeito. Está certo? Por hoje é isso. Um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Paulo de Moraes. Dimo. Meu amigo Paulo de Moraes. Deus te abençoe, meu irmão. Paulo de Moraes, junto com o nosso amigo Lindomar Prates, eles estão ali no Santuário de Saracali como ferramenta destes espíritos para você, se quiser ter uma consulta espiritual, possa confiar na mediunidade destes irmãos e nas mensagens que esses espíritos trazem por intermédio desses mediadores. Então tá aí, ó, Paulo de Moraes, muito obrigado. O Paulo está sempre nas noites de quarta, né, Paulo de Moraes? E nos finais de semana, sábado, de manhã e à tarde. Lindomar também, esses dias, e também na quinta à tarde, com os trabalhos dos médicos espirituais ali no Santuário de Saracali. Olha, eu só tenho a agradecer. Em particular, só tenho a agradecer o quanto que diariamente eu aprendo com estes espíritos, e agradeço a você que me dá a oportunidade de estar aqui junto com você para aprender. Então, obrigado a você, viu? Sem hipocrisia, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado por permitir que eu esteja com você aprendendo. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, a gente pede a ajuda de todas as pessoas que se beneficiam da casa com o único intuito: fazer com que outras pessoas como você se beneficiem também. Então a casa é espiritual, trabalha na matéria, socorrendo os espíritos encarnados. Precisamos de recursos materiais para continuar com essa atividade. Então eu convido a você, sentiu no teu coração? Foi útil para você? Então adira, é feio essa palavra, né? Agregue-se, junte-se, aliste-se a este exército. Nos ajude a propagar cada vez mais. Eu não me canso de pedir, não. Peço com toda a humildade de alma, mas e sinceridade de coração. Ajude esta casa. Ela precisa de você. Ela precisa de você. Você é importante. Seja com 10, 20, 30, 40, 50, 60, quanto você puder. Seja com 1 milhão, quanto você puder. Ajude esta casa. Sua ajuda será muito bem empregada. Muitíssimo obrigado. Bom, e assim encerramos mais um programa.
quer dizer, mais esse encontro, tá certo? Lembre-se, o mundo tem muita energia negativa, mas a proteção começa dentro da gente, com amor, cuidado e conhecimento. Usem as dicas desse espírito amigo Zequinha, cuidem do seu espaço, cuidem do seu corpo, do seu espírito. E nunca esqueça, cada um deve ser útil, fazer a sua parte para que o mundo seja melhor. Agradeço de coração, que Deus abençoe você, proteja você agora e por todo sempre. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima.